Pensem no seguinte: e se imaginarmos um cosmos onde tudo que a gente observa na física astronômica clássica fosse, na verdade, uma grande e complexa ilusão? Existe um cenário teórico onde, em vez de se expandir a passos largos para um vasto vazio, o nosso universo físico estivesse, de fato, encolhendo. Loucura, né? É exatamente com essa pergunta fascinante que a gente começa a nossa análise de hoje, pois ela convida a nossa mente a virar do avesso absolutamente tudo o que presumimos sobre a dinâmica do espaço. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Esse material detalha a chamada teoria do universo diminuinte, baseada num extenso corpo de trabalhos publicados pelo pesquisador João Carlos Holland de Barcelos. O nosso objetivo hoje é explorar de um jeito superestruturado e imparcial como esse modelo alternativo tenta reescrever as pedras angulares da cosmologia moderna. A grande ideia aqui é propor eliminação completa daquela necessidade matemática de postular a existência da matéria escura e da energia escura. Para a gente entender a fundo essa proposta radical, nós vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, o mistério dos elementos escuros. Depois, a definição da teoria do universo diminuinte, passando pela ilusão da energia escura e a ilusão da matéria escura. Em seguida, veremos os testes com dados de redshift e, fechando o pacote, a expansão da estrutura jokashiana. Então, vamos direto para a nossa primeira etapa: o mistério dos elementos escuros na física contemporânea. É fundamental a gente preparar o terreno e lembrar das leis clássicas da física antes de entender por que uma alternativa foi formulada nos artigos que estamos avaliando. A evolução do universo tem sido dominada há décadas pelo famoso modelo cosmológico padrão, o Lambda-CDM. Quando a gente olha pelo telescópio, vemos o universo observável, certo? A matéria bariônica tradicional, que forma a poeira cósmica, as estrelas e aquelas galáxias luminosas. Só que as equações clássicas simplesmente não batiam com a movimentação real que a gente enxergava. Então, para a conta fechar, o modelo padrão postula entidades que, até hoje, são indetectáveis. A matéria escura, para explicar a rotação das galáxias, e a energia escura para justificar a expansão acelerada. E os artigos ressaltam que a origem desconhecida dessa energia escura é um buraco, um desafio teórico gigantesco. É justamente essa lacuna cósmica que motiva a busca por novas explicações. Vamos avançar um pouquinho e ver como isso se desenvolve na nossa seção 2, definição da teoria do universo diminuinte, a nova proposta. Como exatamente o autor propõe preencher essa lacuna sem recorrer aos chamados elementos escuros? A teoria do universo diminuinte traz uma premissa mecânica bem direta. Ela sugere que o campo gravitacional não serve só para atrair massas, mas, na verdade, ele induz uma contração contínua do próprio tecido espacial. Para visualizar melhor, o autor se baseia no princípio da equivalência. Imaginem um foguete acelerando no espaço. As dimensões na direção do movimento sofrem uma redução contínua por causa da contração de Lorentz. Lembram disso? Pois é, a teoria assume que, submetido a um forte campo gravitacional, a mesmíssima coisa aconteceria com o espaço ao redor. Ou seja, o espaço não está inerte, ele está encolhendo constantemente sob a gravidade. E isso nos leva direto para a seção 3, a ilusão da energia escura, sem forças ocultas. Se o espaço está sofrendo uma contração contínua, como isso afeta aquela observação de que as galáxias estão se afastando rapidamente de nós? Agora, o que é realmente interessante nesses dados é que os cálculos matemáticos da pesquisa apontam uma coisa surpreendente. Uma taxa de encolhimento de apenas 7% do tecido espacial a cada bilhão de anos é tudo o que seria necessário para criar a ilusão óptica e matemática de que as galáxias estão em aceleração mútua. É fascinante pensar que, enquanto bilhões de dólares e décadas de pesquisa são gastos caçando partículas invisíveis, a solução proposta aqui poderia ser tão simples matematicamente. Em vez de uma força externa, invisível, empurrando os limites do universo para fora, a própria régua com a qual a gente mede a distância estaria, na verdade, ficando menor. A documentação fonte original, datada de 2017, introduz o fim da energia escura usando o princípio da equivalência. É a partir desse artigo fundador que o autor teoriza ser inteiramente possível derivar a renomada Lei de Hubble, que é a principal régua para medir a velocidade de recessão galáctica, sem absolutamente nenhuma necessidade de postular a existência de energia escura. O efeito inteiro é explicado pela pura e simples gravidade agindo sobre o tecido do espaço. Mudamos um pouco o foco agora, saindo da macroestrutura cósmica e entrando na seção 4, a ilusão da matéria escura, foco galáctico. A mesma premissa de um espaço em contração é aplicada aqui a outro mistério clássico da astronomia,
Como a gente sabe, no modelo padrão, as galáxias giram rápido demais em suas bordas, o que exige um halo invisível de matéria escura para evitar que elas simplesmente se desfaçam. Mas o artigo-fonte de 2025, focado na clássica galáxia espiral Messier 33, revisa esse modelo. Com a teoria do universo diminuinte, o autor deduz uma nova fórmula geométrica que estipula a velocidade aparente das estrelas em relação à distância do centro galáctico. E, incrivelmente, essa equação que deriva puramente do espaço contraído reproduz o mesmo gráfico e a exata curva de velocidade que os cientistas sempre atribuíram à densidade da matéria escura. Os resultados dessas fórmulas repercutem amplamente no estudo das galáxias. Primeiro, o modelo ataca de frente o que chama de ilusão da matéria escura. Segundo, ele não fica só no discurso teórico, mas entrega a base algébrica matemática para a velocidade aparente das estrelas. E terceiro, o que talvez seja o mais notável para a astrofísica, os documentos derivam com sucesso a famosa relação empírica de Tully-Fisher para galáxias espirais. Isso conecta o modelo diretamente a métricas essenciais da astronomia de telescópio. Tudo isso a partir de uma única lei fundamental reescrita, o que tem o potencial real de mudar completamente a nossa compreensão de qualquer galáxia no céu noturno. Só que, no mundo da física teórica, ter modelos matemáticos elegantes não basta. A ciência exige testes práticos. O que nos leva à seção 5, testes com dados de redshift, a base observacional. E isso ilustra brilhantemente o pensamento empírico por trás dessa teoria. É apresentada uma sequência lógica, passo a passo, baseada no tempo de exposição da matéria. Quando uma galáxia se forma, o campo gravitacional começa sua obra contínua. Logo, galáxias extremamente antigas, como grandes aglomerados elípticos, acumularam incontáveis eras a mais de contração espacial ao redor delas do que galáxias espirais jovens. Portanto, o grande teste observacional deduzido é o seguinte. Devido a esse efeito prolongado da contração espacial, as galáxias mais velhas deveriam exibir níveis mensuravelmente menores de redshift, ou desvio para o vermelho, quando comparadas a formações estelares jovens situadas na mesma distância. Mas claro, o espaço é caótico. O ruído das movimentações aleatórias das galáxias frequentemente corrompe os dados. Neste artigo submetido em 2026, é apresentada uma metodologia de análise super rigorosa projetada para isolar perfeitamente o efeito da massa e da idade. Controlando fatores como distância geométrica e ruído de velocidade radial em pequenos subgrupos, os documentos teóricos indicam que é cientificamente possível filtrar a interferência. O resultado revelaria uma correlação negativa entre massa estelar e redshift, tornando esse efeito de contração gravitacional algo realmente passível de detecção experimental. Partimos, por fim, para a seção 6. Expandindo a estrutura jocashiana, uma nova física. A teoria do universo diminuinte, embora massiva por si só, é apenas uma faceta de um sistema filosófico e físico muito mais abrangente elaborado pelo autor. Então, o ponto crucial é sintetizar como esse modelo e a sua estrutura adjacente lidam com outros grandes paradoxos que a ciência enfrenta. Para medições de distâncias baseadas no brilho de supernovas tipo 1A, a teoria propõe que a dilatação do tempo no tecido cósmico é que afeta a leitura da duração dessas violentas explosões. Já na questão do momento inicial do universo, o comprimento de onda da radiação cósmica de fundo é recalibrado para formular uma nova estimativa para a idade do cosmos. E de um jeito ainda mais provocativo, o autor revisita fundamentos da relatividade de Einstein, através de ensaios lógicos como o paradoxo do trem, para expor o que ele argumenta serem contradições matemáticas que a física clássica deixou passar. Indo além do espaço, a estrutura jocashiana aborda algo ainda mais intangível. O material de base propõe criar uma definição física e matemática totalmente nova e objetiva para o tempo. A ideia é remover aquelas incertezas filosóficas seculares, trazendo axiomas próprios e teoremas focados numa causalidade pura. Para selar as intenções abrangentes do pesquisador, chegamos aos limites últimos desse corpo de trabalho, a explicação da própria criação. O documento-fonte referenciado é o ápice filosófico das fórmulas do autor. Ele não quer apenas detalhar o fim do universo ou seu encolhimento, mas sim traçar a gênese da mecânica das leis físicas a partir do vazio absoluto original, um estado que ele descreve como o nada jocashiano. Analisar de perto esse conjunto coeso de documentos é um mergulho profundo e fascinante nas complexas correntes do pensamento teórico contemporâneo e nessas propostas corajosas que não param de desafiar o aceito modelo padrão. Se as balizas absolutas da nossa medição e da expansão cósmica puderem, teoricamente, ser apenas uma miragem criada pela contração da própria geometria espacial,
Fica a grande reflexão. Se o espaço entre nós está realmente encolhendo, quais novas e profundas ilusões o universo revelará amanhã? É com esse mistério no ar que a gente encerra a nossa exploração de hoje. Afinal, o cosmos sempre aguarda a nossa observação.